Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Anne Caroline, acadêmica do curso de Letras Português da Unimontes, e estou na escola de vocês como estagiária, junto com a minha colega Ana Clara. Hoje nós iremos falar sobre a primeira fase do modernismo no Brasil. Contexto histórico. Sempre que nós vamos estudar um movimento literário, é de suma importância compreendermos qual o contexto histórico, porque normalmente um movimento literário surge ou para contradizer, como uma denúncia social ao que está acontecendo naquele momento, ou a favor. Então, sempre o movimento literário vai estar ligado ao contexto histórico. Então, vamos compreender qual o contexto histórico do Brasil no momento em que surgiu o modernismo. Então, pessoal, aqui no Brasil nós estávamos vivendo a República das Oligarquias. Provavelmente vocês já estudaram a República das Oligarquias em História na escola, mas basicamente, a palavra oligarquia significa o governo na mão de poucos. Então, foi o momento em que São Paulo e Minas Gerais estabeleceram uma aliança e se apoiavam nas eleições. Como eram estados com grande número de pessoas, eles conseguiam se manter no poder. Então, se em um momento político nós tínhamos no governo um candidato de Minas Gerais, em um outro momento seriam de São Paulo. Havia esse revezamento do governo, do poder, estavam concentrados nas mãos desses dois estados, que ficou conhecido como a política do café com leite. Um outro aspecto importante do contexto histórico é o processo de urbanização em São Paulo. É importante nós entendermos esse processo de urbanização porque quando São Paulo começou a passar por esse processo, muitas pessoas foram para São Paulo. Então ocorreu um grande fluxo de pessoas saindo da zona rural para a zona urbana, que nós conhecemos como êxodo rural. E houve um inchaço da cidade, de São Paulo, que ainda estava passando por esse processo de urbanização. E com isso, o surgimento das favelas. Muitas pessoas ficaram à margem da sociedade, sem recursos, sem trabalho, sem alimentos. Então, nós temos essa desigualdade social. Além dessa desigualdade dentro da cidade de São Paulo, do estado, nós temos também a desigualdade de regiões, entre as regiões brasileiras. O Nordeste estava sofrendo muito com a queda da exportação de cana-de-açúcar, Então, eles perderam esse poder econômico que eles tinham de exportar a cana-de-açúcar e estavam sofrendo muito com a seca. E os estados Sul e Sudeste aproveitaram disso para ter mão de obra mais barata. Então, era um momento muito complicado, de muitas desigualdades, de muita pobreza, de muita fome no país. Nós temos, então, pessoal, o pré-modernismo, que durou de 1902 a 1922. O pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, porque é um período, já fala pré-modernismo, antecede o modernismo. É um período entre um movimento literário e o outro, está ali no meio, esse momento de transição. E essa transição foi uma transição bem eclética, em que tinham várias manifestações diferentes, várias manifestações artísticas diferentes. Então, nós não podemos colocar tudo numa caixinha e colocar um rótulo de movimento literário, porque era tinha muitas manifestações diversas. E um outro aspecto importante do pré-modernismo é a literatura engajada, essa literatura de denúncia social. Após esse momento em que começa a surgir os primeiros movimentos literários, nós temos um marco muito importante na história da literatura brasileira, que é a Semana de Arte Moderna, que inclusive completará seu centenário no ano que vem, em 2022. O evento foi realizado entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, dividido em 3 sessões em que cada dia houve a predominância de um tema. É importante sabermos que a Semana de Arte Moderna foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Isso é interessante porque quando nós pensamos na Semana de Arte Moderna, eu não sei vocês, mas na minha imaginação eu pensava em um movimento aberto, nas ruas, em muita exposição, de diferentes artes, mas na verdade foi algo organizado em sessões, foi no Teatro Municipal de São Paulo, era algo que se pretendia um pouco formal, inclusive.
E nessa Semana de Arte Moderna, nós falamos semana, mas na verdade foram 3 dias que foram mais importantes, né? Que foram recheados de programações, com palestras, músicas, exposições artísticas, cheio de novidades. Então, no primeiro dia, foi inaugurado, né? No primeiro dia, com a palestra do escritor Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. E aí tiveram outras várias manifestações artísticas, mas teve essa palestra para a gente entender o teor do evento, né? Que tinha uma palestra, tinha uma organização, um cronograma. No segundo dia, houve apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Pica e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, né? E o Manuel Bandeira não pôde estar presente porque ele estava tendo uma crise de tuberculose. Então, Ronald de Carvalho foi quem fez a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que gerou muitos burburinhos na plateia. No terceiro dia, houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos exibida pelo carioca Vila Lobos. Então foi um movimento muito rico, que tinha artes plásticas, música, poemas, muitas manifestações, né? O público não estava preparado para esse momento, né? Eles vaiavam muito, eles riam muito, foram feitas muitas charges. Inclusive, Monteiro Lobato teceu críticas ao movimento, principalmente a Anita Malfatti. E foi um movimento criticado, eles eram tidos como loucos, como isso é surreal, é loucura. Inclusive, tem um episódio que é engraçado, que é uma fofoca da Semana de Arte Moderna, que foi o episódio em que Vila Lobos sobe ao palco com um sapato em um pé e uma sandália no outro. E aí as pessoas acharam, né, o público pensou que isso fazia parte do movimento e começou a criticar, a vaiar, a zombar. E na verdade ele só estava com um chinelo no outro pé porque estava com um calo, estava machucado. Então aí nós temos, né, a percepção das pessoas e o que há por trás dos bastidores. E quais foram os principais artistas, né, do modernismo no Brasil? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pica, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. São os principais artistas. É interessante porque nós vemos mulheres participando, né? Porque nós vemos mulheres participando desse movimento. Quais as principais características do movimento no Brasil? A originalidade, o abandono do academicismo, revisão crítica do passado histórico, linguagem coloquial e humorada, valorização da identidade nacional. Então, nós vamos ter a retomada da identidade nacional, a valorização de quem nós somos, do nosso povo, mas agora com um olhar mais original, né, com essa revisão crítica do passado, em que nós olhamos lá para o momento de colonização, tentando se afastar do olhar do europeu, do colonizador, e pensar na nossa identidade, na nossa formação, na nossa originalidade, em uma literatura produzida para o povo brasileiro, na escrita que tenha a identidade do povo brasileiro, que gere identificação, que valoriza a fala do povo, né? Então, esse movimento se afasta do academicismo e se aproxima do povo, do que acontece no país, da identidade nacional do povo brasileiro, da fala do povo brasileiro, e tudo com muito humor e crítica e sátira. Eu trouxe para nós podermos ter um gostinho, né, do que foi na Semana de Arte Moderna, o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Enfunado, os papos saem da penumbra. Aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei,
foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuária, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, conta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu da beira do rio. Então, pessoal, o Sapo de Manuel Bandeira é uma crítica aos parnasianos. Inclusive, ele fala, né, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, ele compara os sapos aos parnasianos e critica esse amor à forma, às rimas, esse desejo de fazer um poema todo dentro da forma. E ele fala sobre esses danos e critica de forma humorada. Esse poema sofreu muitos ataques da plateia no momento em que foi interpretado por Ronald de Carvalho. As pessoas latiam, relinchavam, vaiavam, gritavam, por ser, né, uma crítica ao parnasianismo. Então, após esse momento da Semana de Arte Moderna, houve a consolidação da geração de 1922, que é o modernismo, a primeira fase do modernismo. Com essa consolidação, nós temos alguns manifestos. O primeiro manifesto que a gente vai ler, né, faz parte do movimento Pau-Brasil de 1924, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Eu trouxe um trecho para nós podermos entender qual era o teor desse manifesto, o que o movimento Pau-Brasil tinha como princípio, qual era a base desse movimento. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Não há luta na terra de vocações acadêmicas, há só fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos, poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação. Andrade, página 1, 1976. Então, esse manifesto, nós vemos aqui muito a valorização da linguagem como ela é, né, na nossa fala, a valorização da fala. E ele até critica, né, a língua sem arcaísmo, sem erudição. Então, eu vou me afastar dessa linguagem inacessível, arcaísmo, antiga, velha, que nem se usa mais, com excesso de erudição. Vou me afastar disso e me apegar ao que? A língua natural e neológica. O que é neológica? São os neologismos, né? As palavras inventadas, as palavras novas. E aí ele ainda afirma acerca da contribuição milionária de todos os erros. Por que contribuição milionária de todos os erros? Porque como nós falamos, muitas vezes cometemos erros na fala que se distanciam do que a gramática normativa propõe como correto. E esses erros, eles enriquecem o vocabulário. Inclusive, com o passar dos anos, com muito tempo, eles até podem fazer parte da norma culta, como é o caso de você, que antigamente era vós mercê e hoje é você. De tanto as pessoas falarem, então essa força do erro, que inclusive se torna o jeito certo de falar, que é essa contribuição para o vocabulário. E ele diz como falamos, como somos, e isso é muito importante, porque a nossa identidade está muito enraizada ao nosso jeito de falar. Então, os sotaques, as variações, os regionalismos, eles valorizam a nossa linguagem e eles marcam a nossa identidade, quem nós somos. Ele diz sobre quem nós somos. Por isso que o preconceito linguístico, ele não é só linguístico, ele é contra a pessoa, porque o nosso jeito de falar tem a ver, né, com a nossa identidade, com quem nós somos, com as nossas raízes. E ele ainda diz que uma única luta que há é a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação. Então aqui está o que é mais importante para esse movimento pau-brasil. É produzir uma poesia de exportação. Que nós não venhamos ficar consumindo e nos alimentando apenas da arte que vem de fora, mas que nós sejamos capazes de exportar a nossa arte, de produzir uma arte para exportação. E um outro movimento é o verde-amarelismo, de 1926, que também teve um manifesto em Angaçu, verde e amarelo, e eu trouxe um fragmento para a gente também entender como que se deu esse movimento.
O Grupo Verde e Amarelo, cuja regra é a liberdade plena de cada um ser brasileiro como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país e o seu povo através de si mesmo, da própria determinação instintiva, o Grupo Verde e Amarelo, a tirania das sistematizações ideológicas, responde com a sua alforria e a amplitude sem obstáculo de sua ação brasileira. Nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos e das raças, de liberdade do pensamento, de crença na predestinação do Brasil na humanidade, em nosso valor de construção nacional. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil, como fez, através de 4 séculos, a alma de nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde e amarelo e tupi. Então, pessoal, esse trecho do manifesto, esse fragmento, nós conseguimos ver esse desejo pela nacionalidade, tanto que o verde e amarelo, né, da bandeira, esse desejo pela reafirmação da identidade brasileira e a aceitação. Ele diz que aceita todos os brasileiros, inclusive os conservadores, e também o tupi, né? É a valorização do índio. Perdão, pessoal, pela minha voz, só um minutinho. Então, agora nós vamos falar do movimento antropofágico de 1928, que também teve o seu manifesto. E eu trouxe alguns trechos do manifesto para a gente entender o que esse movimento antropofágico acreditava. Quais são os pontos positivos, ou os pontos positivos não, os pontos semelhantes e divergentes entre esses movimentos. O movimento antropofágico, né, tem aqui esses dois fragmentos que eu vou ler para vocês. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Andrade, página 1, 1928. Então, quando Andrade diz que só a antropofagia nos une, é porque ele está querendo dizer, diferente da poesia pau-brasil, que dizia, nós temos que produzir uma literatura nossa e só nossa para exportação, essa volta à identidade, aí nós já temos ali no verde e amarelismo, nós aceitamos todos. E aqui no movimento antropofágico nós temos essa relação de que a antropofagia é com outra conotação. Nós aprendemos antropofagia quando nós vemos a cultura indígena, em que um índio se alimentava do outro, né? Era um ritual. Mas aqui uma outra conotação para a antropofagia, porque Andrade vai dizer que a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que todos nós praticamos a antropofagia, que nós nos alimentamos uns dos outros, que socialmente nós nos alimentamos de outras sociedades para criar a nossa sociedade. Economicamente, nós estamos o tempo todo retroalimentando. Então, a economia do Brasil alimenta outras economias que alimentam a economia do Brasil. E filosoficamente, porque nós temos influências filosóficas de diversos filósofos de vários países diferentes. Então, esse alimento que vem do outro, que é o outro, né? Então, ele vai apontar para isso. E ele diz, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Então, sobre esse individual que é formado no coletivo. Nós somos formados, né, na coletividade. Um outro trecho nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo, fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Andrade, página 2, 1928. Eu sugiro que vocês leiam o manifesto na íntegra, porque vocês vão entender o teor crítico do manifesto. Ele utiliza expressões em inglês de forma sarcástica, ele fala sobre algumas questões históricas do país de forma crítica, como, por exemplo, os padres que vinham para o Brasil catequizar os índios, sobre o lado negativo disso, mas aqui eu quis trazer para vocês como que diverge um pouco da poesia pau-brasil. Por quê? O movimento antropofágico, ele valoriza essa diversidade que foi formada por meio da vinda dos europeus para o Brasil, dos africanos. Então, ele vai dizer o seguinte, que nós não fomos catequizados. Então, apesar de denunciar a questão da catequese no manifesto, ele
traz essa nova afirmação, que é uma afirmação ainda não vista, né? Nunca fomos catequizados? Como assim? Claro que fomos. E quando ele fala que nunca fomos catequizados, ele traz outra conotação para a catequese, porque ele diz o seguinte: não foi imposto a nós o cristianismo puro, porque nós transformamos esse cristianismo. Então, Cristo nasceu na Bahia, nasceu em Belém do Pará, nasceu aqui no Brasil o cristianismo brasileiro, o cristianismo nosso, porque nós temos a questão do sincretismo religioso, das misturas, em que os africanos misturaram, né, os seus deuses com os deuses das outras religiões e virou essa grande mistura, em que, na verdade, houve uma mistura e não uma imposição. Então, é isso que Andrade vai apontar, vai trazer uma nova conotação para essa catequese. Mas, lembrando, ele critica, sim, o processo de colonização do Brasil, ele faz muitas críticas e muitas brincadeiras com as expressões em inglês também e retomando aos estrangeiros. Por isso é importante conhecer na íntegra, mas só para a gente ter uma noção de qual era a visão do movimento antropofágico. E eu trouxe também para nós conhecermos alguns textos, né, desse movimento. Tem aqui o poema Pronominais de Oswaldo de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui nós temos a questão da linguagem, a diferença da linguagem presente na gramática normativa e da linguagem falada. O correto, de acordo com a gramática, é dê-me, e nós falamos me dá, me dê, porque no uso do dia a dia há o coloquialismo, há o distanciamento dessas regras. Então, Oswaldo de Andrade traz essa valorização do falar brasileiro. Outras obras que nós temos, aqui eu trouxe em primeiro lugar o Catálogo de Exibição da Semana de Arte Moderna, produzido por Di Cavalcante. Semana de Arte Moderna, Catálogo da Exposição, São Paulo, 1922, temos uma pintura. Depois a obra, o livro, né, eu não sei se vocês conhecem, mas é interessante conhecer, Macunaíma, de Mário de Andrade. Macunaíma é uma obra da primeira fase do modernismo, tem muitas características presentes, como, por exemplo, a valorização do índio, né? O indígena em Macunaíma tem um olhar brasileiro e não europeu. Ele é totalmente diferente da idealização do indígena feito no romantismo. Da idealização feita no romantismo, né? De quem era o indígena. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, tem muito humor, uma linguagem super bem humorada. Ele utiliza muitas questões, muitas expressões linguísticas dos indígenas, então é interessante vocês conhecerem, né, para saberem quais são essas características. E foi publicado em 1928. E essa tela também muito conhecida de Tarsila do Amaral, que é a Abaporu, feita em 1928. O Abaporu, essa palavra, né, ela é em tupi, significa homem que se alimenta de outros homens. Foi essa imagem que Tarsila do Amaral pintou, né, essa pintura, ela estava vinculada junto ao manifesto antropofágico. E tem aqui esse homem, todo desproporcional, com a cabeça pequena, um nariz grande, um pé, que parece de fato montado. Parece que é um pé de uma pessoa, a perna de outro, o braço de outra, a cabeça de outro, todo desproporcional. Revelando isso, né? Essa questão da formação do homem por meio de outros homens e esse amontoado de partes. E essas são as referências. Muito obrigada, pessoal. Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira para o aprendizado de vocês. E até a próxima!